momento da mensagem da palavra de Deus. E o tema da mensagem é propósito. A leitura bíblica que servirá de base para a mensagem encontra-se no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1. Aqueles que tiveram a Bíblia em seu alcance, eu convido para que venham comigo fazer esta leitura. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que estes sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Versículo 5. Pelo que estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. 7. Todos os presidentes no reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deveria baixar um decreto e publicar o respectivo interdito, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. 8. Agora, pois, ó rei, estabelece o interdito e assina o edital, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disto, o rei Dario assinou o edital e o interdito. Daniel soube que o edital estava assinado. Entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Daniel, ele era um homem que ele era temente a Deus. Quando Daniel soube desse edital sugerido pelos governadores, prefeitos, sátrapas e presidentes, eles sugeriram isso ao rei. Então, no versículo 10 diz: quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas, que estavam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia
o Daniel, ele ajoelhava ali em frente à janela e orava a Deus e dava graças diante do seu Deus, como também antes ele estava acostumado a fazer. Aí o que aconteceu? Eles viram, né? Passaram e viram Daniel orando, foram logo contar para o rei que Daniel, ele estava adorando outro Deus que não era o Deus, o Deus do rei, o Deus a qual eles estavam acostumados, que era um Deus pagão, né? Não era o Deus de Daniel, que era o Deus de Daniel é o Deus vivo e verdadeiro. Aqui podemos notar que estes príncipes, presidentes, sátrapas, governadores, vamos dizer assim, estou conjecturando, eles pensaram assim, já que ele, o Daniel, ele não tinha, assim, nada assim que viesse denegrir, né, o caráter dele, e eles não tinham o que falar nada contra Daniel, porque Daniel, ele era um homem correto em tudo que ele fazia. Ele era fiel ao rei, né? Agia ali com integridade, com honestidade com o rei, e era fiel também a Deus. Então, o que que eles fizeram, esses homens? Eles bolaram um plano para levar ao conhecimento do rei que a falha cometida por Daniel era adorar um outro Deus, um Deus a qual eles não conheciam, mas eles não sabiam que Daniel era temente ao Deus vivo e verdadeiro. Daniel, ele vivia em oração, em comunhão com Deus. E ele tinha uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus. Não igual a esses homens, tá? Esses homens que o condenaram e que tanto desejava que ele fosse lançado à cova dos leões. Eles foram lá, falaram com o rei, então convenceram o rei a jogar Daniel na cova dos leões, que ele fosse lançado à cova dos leões. E assim foi feito. Creio eu que quando o, o rei mandou jogar Daniel na cova dos leões, eu imagino assim, o rei andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, tendo insônia, ele não conseguia dormir, né? Deitava, mas não conseguia dormir. Levantava, ficava andando de um lado e para o outro. Eu imagino isso. E que veio uma tristeza também dentro do coração dele. Acredito eu que ele ficou arrependido, porque Daniel, ele era uma pessoa boa, ele era um homem bom. Então, o que que o rei fez? De manhã, bem cedinho, ele então resolveu assim que fosse constatado, né, que Daniel estava morto. Ele estava preocupado, né, que ele tinha morrido e ali naquela cova, né, dos leões ferozes. Então, quando chamaram por Daniel, quando chamou pelo nome de Daniel, então Daniel respondeu. Aí foi tirada aquela pedra ali, né, que era a porta, né, que cobria, né, a entrada da cova. Daniel estava lá, tranquilo e calmo, porque no momento quando ele foi
lançado na cova dos leões, Daniel, ele orou a Deus. E Deus veio em socorro de Daniel. Deus veio livrá-lo dos leões. E acredito eu que Deus botou os leões para dormir. E Daniel, assim, teve aquela noite tranquila, aquela noite em paz. E de manhã, quando foram procurar Daniel, Daniel estava vivo. O rei, ele ficou surpreendido ao saber que Daniel estava vivo. Então, o que ele fez? Ele fez um novo projeto, tá? E um novo decreto, melhor dizer assim, um novo decreto. Ele disse que aqueles que não adorassem ao Deus do Daniel seriam lançados na cova dos leões. Aqueles homens, e nem o rei, eles não sabiam qual era o plano de Deus na vida de Daniel, eles não sabiam qual era o projeto e o propósito que Deus tinha na vida do Daniel. E Daniel, então, ele foi livre, né, dali da cova dos leões, e o rei cumpriu o decreto de todos aqueles que não adorassem ao Deus de Daniel seriam lançados na cova dos leões. E você? E vocês que estão aí do outro lado, ouvindo o programa Opção Real? O que tem sido a sua cova? O que tem lhe aprisionado? Nos dias de hoje, muitos de nós, somos lançados na cova de leões para sermos devorados, porque nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Devemos viver em plena certeza de fé e devemos procurar estar em comunhão com Deus, sempre ligados e sintonizados e buscando ter uma vida reta, uma vida de santidade em comunhão com Deus. Em todo o tempo, devemos fechar as brechas para que o inimigo ele não venha se apoderar de nós. E qual tem sido a cova a qual você se encontra? Clame a Deus, peça para Deus, e Deus há de te livrar dos leões que vêm nos atormentar, as potestades do ar, as setas malignas, as investidas do inimigo, que é o diabo. Lembramos que Deus tem propósito conosco e que Deus abençoe a sua vida e que venha libertar você dessa cova que te aprisiona, para que você tenha uma vida santa, uma vida consagrada e que tenha uma vida plena de fé, uma vida feliz, servindo a Deus, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor na sua vida. E que Deus vos abençoe. E que o Espírito Santo venha falar